Gostaria de convidar o evangelista Flávio. Glória a Deus. Não deixa os pensamentos aí te levar para outro lugar que não esteja aqui dentro, aqui nesse momento, para ouvir o que Deus tem para falar com você. Amém? Eu tenho certeza, assim como eu, o evangelista Flávio, certamente se nós fôssemos falar algo de nós, pouquinho, mas bem pouquinho assim, talvez acrescentaria na sua vida. Mas o Espírito Santo falando vai acrescentar muito, muito. Mas para ouvir, precisamos estar com o coração aberto. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom dia, irmãos. Bom dia. A paz do Senhor a todos. Amém. Tá frio, né? Tá meio friozinho hoje. Mas graças a Deus por mais um dia que o Senhor nos preparou, o Senhor nos deu o privilégio de estar aqui. E como eu falo com o pastor, eu fico sempre muito tenso para poder vir, né? O pastor até, eu fui ali tomar uma água. O pastor tinha acabado de confirmar comigo, posso chamar, né? Tá tudo certo, né? Porque ele sabe, ele conhece a ovelha que tem, um pouco ansiosa, mas Deus é bom o tempo todo. Quantos têm vivido os milagres do Senhor aí? Amém. É bom a gente viver os milagres do Senhor, não é? É bom a gente viver as maravilhas que o Senhor faz em nossas vidas. Eu queria pedir para os irmãos, por gentileza, que abrissem as vossas Bíblias no Salmo 119. Salmo 119, no verso 105. Esse vai ser só um guia para a mensagem que nós vamos compartilhar nessa manhã, que o Senhor falou comigo, que o Senhor tem falado. Espero que o Senhor fale ao coração dos irmãos. Glória a Deus. Uma coisa que eu peço para os irmãos é que, se sentirem vontade de glorificar, glorifiquem. Se sentirem vontade de adorar, adorem ao Senhor. Não se prendam a nada. Não se prendam a nada, adore. Simplesmente adore o Senhor. Glorifique o nome dele. Salmo 119, verso 105. Muito conhecido dos irmãos. A palavra do Senhor diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Só isso. Quantos irmãos já ouviram essa palavra em algum momento da sua caminhada? Quantos irmãos já leram essa mensagem em algum momento da sua caminhada? É um texto um tanto quanto conhecido. Mas antes da gente começar, eu queria te pedir uma única gentileza: que você fechasse os teus olhos agora, que você abaixasse a sua cabeça e orasse ao Senhor, para que o Senhor fale de acordo com a tua necessidade, que o Senhor fale contigo de acordo com aquilo que você precisa. Senhor, nós te adoramos, Pai. Nós engrandecemos o teu santo nome nessa manhã, Senhor, pedindo que o Senhor fale conosco, ministre sobre nós a tua palavra, que o Senhor fale, Senhor, em nosso coração. Senhor, nós já adoramos ao Senhor, Pai, aqui com cânticos, Pai. Nós já preparamos a terra do nosso coração. Nós já volvemos aqui, Senhor, um espaço, Senhor, para que o Senhor coloque a semente da tua palavra, e a tua palavra possa germinar em nosso coração, que a tua palavra possa guardar em nosso coração, que a tua palavra possa, Senhor, penetrar no mais profundo do nosso coração e fazer, Pai, algo especial acontecer dentro de nós, Pai. Porque sem a tua palavra, sem o teu Espírito Santo, nós não conseguimos nada, nós não somos nada, nós não conseguimos progredir. Mas através da tua palavra, Pai, através da tua luz, do teu Espírito Santo, Pai, nós podemos andar firmes e fortes até que o Senhor venha buscar a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Que assim seja. Que o Senhor fale ao meio do teu coração nessa manhã. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Luz para o meu caminho. E a palavra que ele termina é caminho. A ONU divulga no site dela, no mês de maio, que dentro desse globo terrestre nós temos aproximadamente 8,3 bilhões de pessoas. 8,3 bilhões de pessoas. E eu, nos meus momentos de pensamento ali, fiquei meditando. Cada pessoa, em cada momento, trilha um caminho. E você já parou um instante só
para olhar da onde você está, do seu ângulo, do seu raio de visão, quantas pessoas passam por você? Quando você assiste um filme, quando você olha de cima de um penhasco, que você vê ali, ou de um prédio muito alto, quantas pessoas estão ali embaixo, andando, cada um trilhando um caminho? E a ONU fala que são 8,3 bilhões de pessoas, cada uma delas trilhando um caminho. Você já parou para imaginar essa quantidade de gente trilhando um caminho? Cada um indo ou para a direita ou para a esquerda, um buscando os seus interesses, outros brincando, outros jogando bola, outros correndo atrás de alguma coisa, e cada um trilhando um caminho. E nessa manhã eu gostaria de compartilhar com você exatamente sobre isso, a palavra caminho. Em que fase do caminho você está? Em que fase do caminho você está? Em que momento da caminhada você está? Foi essa pergunta que eu fiz para mim esses dias. Em que fase do caminho eu estou? Em que momento eu estou? A palavra caminho, ela quer dizer orientação que se segue para chegar a um destino ou objetivo específico. Para você chegar a algum lugar, você trilha um caminho. Para você buscar os seus interesses, você trilha um caminho. Para você buscar aquilo que você deseja para a sua vida profissional, você trilha um caminho. Para a sua vida espiritual, você trilha alguns caminhos. Mas você está sempre trilhando um caminho. Em que fase do caminho eu estou? Em que fase do caminho você está? Essa é uma pergunta interessante, porque por muitas vezes a gente trilha um dos nossos caminhos, mas vão ter sempre caminhos que não são tão bem pavimentados. Aqui mesmo, na nossa região, há um tempo atrás, a prefeitura resolveu pavimentar diversas ruas aqui. Tiraram os carros das ruas, pavimentaram tudo ficou lisinho, bonitinho, bom para andar com seus veículos, com a sua bicicleta, com o seu carrinho de rolimã, que não existe mais, é uma pena hoje. Mas muitas dessas ruas já não são mais iguais ao dia da primeira pavimentação, porque existiram caminhos que foram às vezes interditados ou sofreram algum acidente e foram necessários fazer alguns remendos e ficaram alguns buracos. Então nem sempre os caminhos vão ser tão bons assim, nem sempre as ruas vão ser tão boas, de boas pavimentações, mas a gente precisa continuar trilhando um caminho, independente se ela está boa a estrada ou se não está boa a estrada, a gente precisa continuar trilhando um caminho. Às vezes você liga o seu GPS, o nosso famoso, não pode falar, né, tem direitos autorais, desculpa, eu sempre esqueço, mas a gente liga o nosso GPS e ele manda a gente por um caminho que às vezes a gente não conhece. Às vezes são estradas boas e às vezes estradas não tão boas, às vezes bem iluminadas, às vezes não tão bem iluminadas, mas a gente precisa, para chegar no nosso objetivo, passar por um caminho. E aí eu repito a pergunta para você: em que fase do caminho você está? Em que fase do caminho nós estamos? E a Bíblia, a nossa bússola, por quase 800 vezes ela fala sobre a palavra caminho. São 780 e alguma coisa que ela traz aqui dentro do texto, a palavra caminho. Mas eu queria ressaltar apenas alguns para os irmãos e fazer com que a gente medite para saber em que fase do caminho nós estamos. A diferença está em que tipo de caminho nós queremos andar. A Bíblia, no livro de Isaías, no capítulo 55, se você puder me ajudar aí, do Isaías 55, 8, a Bíblia dá um primeiro direcionamento, e esse é um dos mais importantes da nossa vida. Isaías, ali profetizando ao povo, ele diz: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês
não são os meus caminhos, diz o Senhor. Uma primeira dica de Deus para nós: os nossos caminhos, às vezes não são os caminhos do Senhor. Os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. E os caminhos do Senhor também são diferentes dos caminhos que às vezes nós queremos trilhar. O Senhor já ressalta aqui que o povo não andava num caminho bom. O povo estava se desvinculando daquilo que Deus queria para eles. E Deus, através do profeta, diz para o povo: os seus caminhos não são os meus caminhos. Diversas vezes na Bíblia, o povo tinha a oportunidade de se colocar no caminho. Por vezes andava em alguns caminhos, mas queria às vezes também buscar alguns atalhos para chegar nos caminhos que deveriam. E aí nesses atalhos se confundiam os caminhos deles com os caminhos do Senhor. Mas glória a Deus, que o Senhor nos dá sempre a oportunidade de voltar para o caminho dele. Você já percebeu que por vezes a gente se perde? Às vezes porque a nossa mente está confusa, às vezes porque o nosso GPS está desconfigurado, e às vezes a gente se perde e precisa de um sinal para voltar para o caminho. Eu, na minha fase mais jovem, eu trilhava já o caminho, mas muitas vezes eu queria que os meus caminhos fossem primordiais na minha vida, e aí eu me perdia. Mas graças a Deus que o Senhor ligava o GPS e me dava de volta a rota para aquele caminho. E sou muito grato a Deus por isso, porque se Ele não tivesse colocado o GPS para funcionar, talvez nem aqui eu estaria hoje. E a Bíblia ela destaca momentos em que a gente quer trilhar um caminho, acha que está certo no caminho, mas nem sempre a gente está na melhor fase do caminho. No livro de Atos, no capítulo 9, a gente vai falar sobre um fato muito relevante na vida de alguém que trilhava um caminho achando que estava 100% fazendo certo. Paulo procurava cartas para seguir ali nos caminhos atrás dos cristãos, correndo e percorrendo atrás daqueles que ele achava que seriam pessoas que estavam acabando com a religião. Mas no caminho ele encontrou aquele que mudaria a sua vida. Paulo estava no apedrejamento de Estevão. Foi um dos responsáveis por pegar as suas vestes, e ele achava que estava correto. Mas no caminho dele apareceu Jesus e falando para ele: Paulo, por que você me persegue? Agora eu vou te mostrar o que é padecer de verdade. Jesus muda o caminho de Paulo. Às vezes a gente acha que está caminhando no caminho certo, mas é preciso por vezes revisar a rota. E o que Jesus fez com Paulo foi simples e puramente revisar a rota do seu caminho. Paulo tinha um poderio muito grande em suas mãos, porque tinha ali a língua ao seu dispor, tinha cartas abertas para chegar em qualquer lugar. E Jesus aproveitou aquele potencial de Paulo e disse: não é por esse caminho que você vai. Você vai por outro caminho, onde eu vou transformar a sua vida e a vida de muitos. E ele se tornou um grande homem dentro dessa mensagem aqui que nós lemos todos os dias. Muitas cartas de ensinamento são baseadas no caminho que esse homem trilhou. Vão existir momentos que o Senhor vai pedir para a gente revisar a rota e entrar no caminho certo. E aí vai depender muito mais de mim e de você, para que a gente possa estar acessível
para ouvir a voz do Senhor, para que a gente possa revisar essa rota. Porque não é por força nem por violência que Ele trabalha. O Senhor, Ele não obriga ninguém a nada, mas o Espírito Santo convence. E nessa manhã, se for necessário o Senhor nos convencer de algo, que o nosso coração esteja aberto, para que Ele possa nos convencer a voltar na rota que Ele deseja para nós. Eu não sei que caminho você está trilhando, como eu disse, em que fase do caminho você está, mas que simples e puramente eu e você estejamos acessíveis a ouvir a voz do Senhor, para que nós possamos voltar para o caminho. Essa foi uma das rotas, esse foi um dos caminhos. E tem etapa dos caminhos que Jesus está falando conosco, mas nós não conseguimos reconhecê-lo. Você já parou para pensar, ou para entender, quantas vezes você veio para a igreja, ou eu vim para a igreja, eu falo por mim agora, que eu busquei algo e muitas vezes eu não consegui entender o que realmente o Senhor estava falando? Irmãos, nós somos seres humanos. Às vezes a gente procura e não encontra. Às vezes Jesus está falando e a gente não consegue entender. No livro de Lucas, no capítulo 24, no verso 13, tudo por favor. A gente já fala da pós-ressurreição. E estavam ali os discípulos no caminho de Emaús. E eles conversavam e daqui a pouco chega a eles, se apresenta a eles Jesus. Jesus começa a interagir com eles, mas eles não o reconhecem. Jesus encontra com eles no caminho, começa a interagir com eles e eles não o reconhecem. Alguma semelhança comigo e com você? Porque por vezes nós estamos trilhando um caminho, Jesus está tentando interagir conosco e a gente às vezes não o reconhece. Jesus está tentando saber o que está acontecendo na minha e na sua vida, querendo saber as notícias da sua vida, querendo saber de você, de mim e de você, e às vezes a gente não o reconhece. Ele está falando, e a gente está falando, que mundo ele está? Não, ele está perto porque ele te reconhece, ele sabe onde você está. Mas a gente não o reconhece. Por vezes é a gente que não o reconhece. E aí, a gente às vezes fica perdido, achando que o Senhor não está vendo o que está acontecendo, que o Senhor não está entendendo o que está acontecendo. Só para a gente ler aqui e não ficar só nas minhas palavras, diz assim no livro de Lucas, capítulo 24, 13: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. E no caminho, repita comigo, e no caminho, conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Amém, irmãos? Obrigado. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com os rostos entristecidos, e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhes: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Às vezes a gente fica tão disperso com as coisas que acontecem ao nosso redor, com os problemas, com as dificuldades, com as dores, com as necessidades, que a gente não percebe que Jesus está interagindo conosco, querendo falar comigo e com você, querendo saber como vai ao seu redor, como está o seu dia, o que tem acontecido perto de você. Às vezes Ele está te perguntando: o que está acontecendo? E às vezes a gente está ali, como Marta, cheio de afazeres, não presta atenção, não entende o que Ele quer, não está disposto, que Ele possa
nos dar a oportunidade de andar conosco no caminho. E assim como aconteceu no verso 32, a palavra diz assim, por favor, verso 32, que eu esqueci meus óculos, então estou me apoiando aqui, está meio difícil. E disseram uns aos outros: acaso o nosso coração não ardia pelo caminho, quando ele nos falava e nos abria as Escrituras? Que eles possam nos dar a oportunidade de deixar o nosso coração aquecer, enquanto ele falar conosco, enquanto ele mostrar para nós a palavra, enquanto ele falar conosco através da palavra, que o nosso coração possa aquecer, que o nosso coração possa estar sempre pronto para ouvir a voz dele e entender o que ele está falando conosco. Jesus quer interagir comigo e com você. Ele não quer ser simples e puramente um objeto que a gente vem buscar no final de semana, não. Ele quer interagir comigo e com você. Ele quer saber como vai o nosso dia. Ele quer saber o que eu e que você precisamos. Ele quer saber quais são as nossas necessidades. Ele quer saber o que nos aflige. Ele conversa conosco. Ele está andando conosco no caminho. E em que fase do caminho eu e você estamos? Em que fase do caminho nós estamos? Existem momentos que bate uma dúvida. Quantos de nós temos dúvidas do que fazer às vezes? Só eu? Só eu? Se a gente vai para a direita ou se a gente vai para a esquerda? Se a gente entra por uma porta ou se a gente sai por uma porta? Se a gente continua uma amizade ou se a gente termina uma amizade? Quantas vezes a gente tem dúvida? Marcos, no capítulo 8, no verso 27, diz assim: e saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse: mas vós, quem dizeis quem eu sou? Tanto tempo na igreja, né? Tanto tempo andando com ele. E que pergunta é essa de Jesus? Os discípulos tanto tempo andando com ele, e Jesus simples e puramente pergunta para ele: e vocês? Quem vocês pensam que eu sou? As pessoas dizem que eu sou João Batista, outros dizem que eu sou Elias, mas e vocês que andam comigo? Quem vocês pensam que eu sou? Vocês que estão todos os dias na minha casa, vocês que estão todos os dias compartilhando pão comigo, vocês que estão me ouvindo todos os dias, vocês que estão vendo todos os milagres que eu pratico, quem vocês pensam que eu sou? Se fosse nos dias de hoje, eu imagino que se eu fosse um daqueles homens, teria me dado tela azul na hora que ele pergunta, sabe aquele pã? Porque eu ando com ele todo dia, andando com ele todo dia, vendo os milagres, vendo as curas, e ele me pergunta quem eu penso que ele é. Mas que a gente tenha certeza de saber e dizer, assim como Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Tanto tempo andando com Jesus, mas sabemos quem ele é, quem realmente ele é. Tu és o Cristo. O Cristo que mudou a minha história, que mudou a sua história. O Cristo que transformou a minha vida, o Cristo que transformou a sua vida. O Cristo que deixou você um ser humano renovado. Você já pensou como foi para aquele homem gadareno, endemoniado, andando ali por aquele caminho, encontrar com Jesus? Num caminho onde ele só via raiva, tristeza, dor, não tinha suas vestes, não tinha a sua índole, o seu lado humano pronto.
Jesus encontra com ele, trata ele, transforma ele, fala para os seus discípulos, dá vestes novas para ele, coloca ele de novo na sociedade, traz para ele de novo a dignidade, mostra para ele que ele não precisava ser aquele homem vivendo entre os sepulcros, não, ele podia ser alguém que vivia num caminho aberto diante da sua família, vivendo livre e puramente solto, com uma vida nova e transformada. Jesus tirou ele de um caminho sem dignidade e colocou ele num caminho digno novamente. Você pode glorificar Deus de novo? Sabe por quê? Porque eu estou falando de mim e de você. Porque Jesus fez tudo isso na minha e na sua vida. Talvez você não andava num caminho de morte, mas Jesus transformou a minha e a sua vida, te dando vestes novas, te colocando num caminho de dignidade. Porque eu e você poderíamos andar em caminhos tortuosos, mas Ele não quis isso para nós. Ele quis mudar a nossa história definitivamente, nos levar para um caminho eterno com Ele. Ele quis simples e puramente transformar o nosso caminho. Ele não se importou por onde você andava, não. Ele não se importou. Essa semana, poucas das vezes eu tenho a oportunidade de fazer esse papel dentro da empresa, até porque a empresa onde eu trabalho, ela é um pouco avessa, né, aos movimentos cristãos. A gente percebe que eles são mais para uns caminhos abertos, né, na nova sociedade. Mas essa semana eu tive a oportunidade de compartilhar um momento da mensagem com uma pessoa que me procurou. E ela falou: eu estou assistindo aquela série The Chosen. E eu falei: e você, o que você achou? Eu estou na segunda temporada, estou adorando. Mas o que você viu de diferente? É tudo, né? Jesus é ali, Jesus faz isso. Jesus pega aquela mulher ali e chama para perto dela. Jesus chama aqueles homens que estão pescando para perto dele. Jesus fez isso, fez aquilo. A série está bem legal. E eu simples e puramente perguntei para a pessoa: e você acha o que de Jesus da série? Ela parou para mim, olhando. Eu não vi Jesus em nenhum momento criticando ninguém, ela falou. Eu não vi Jesus olhando para aquela mulher em nenhum momento fazendo críticas a ela. Não vi Jesus olhando para aqueles homens em nenhum momento fazendo críticas a ele. Eu tive a oportunidade de falar para ela: Jesus é assim. Ele quer as pessoas perto dele para amá-las, para transformá-las, para mudar a história delas. As pessoas criam uma imagem de Jesus como um homem de uma religião, mas Jesus simples e puramente quer mudar a vida das pessoas. Porque se Ele me julgasse, se Ele te julgasse, até hoje, nem nesse banco nós teríamos condições de estar sentados. Porque nós nos vestimos tão bem, e as pessoas conseguem ver as nossas vestes. Às vezes nós falamos tão bem, e as pessoas conseguem ouvir a nossa oratória. Mas às vezes os nossos pensamentos não são tão bons. Verdade, Jesus. As pessoas não conseguem ver os nossos pensamentos, mas Jesus consegue ver os nossos pensamentos. E mesmo assim Ele nos perdoa. Mesmo assim Ele nos dá a oportunidade de estar aqui sentado neste lugar. Em que fase do caminho você está? Em que fase do caminho nós estamos? Seguindo aqui, essa parte vai ser difícil. Vai ter etapas no caminho que a gente vai precisar pedir socorro. A gente vai precisar pedir socorro, mas vai ter gente no caminho. No livro de Lucas, no capítulo 8, no verso 41,
Diz assim: e eis que chegou um homem de nome Jairo, que era o príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, de quase 12 anos, que estava à morte. Indo a ele, apertava a multidão, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus bens, e por nenhum pudera ser curado. Só até aqui. Jairo se deparou num momento difícil da sua vida, onde sua filha de 12 anos estava doente, e a única coisa que ele pôde fazer foi pedir socorro. Ele foi aos pés de Jesus para pedir socorro. E ele consegue chegar a Jesus, falar para ele: Jesus, vai até minha casa, minha filha está adoentada. Jesus o ouviu, mas no caminho tinha mais gente precisando de socorro. E aqui tem algumas coisas que eu quero ressaltar. Às vezes você vai pedir socorro, talvez demore um pouquinho, porque mais gente no caminho também precisa. Jesus estava a caminho da casa de Jairo, mas tinha mais gente naquele caminho que precisava ser curado. Jesus não rejeita alguém no seu caminho que precisa ser curado. Não sei se você entendeu, mas Jesus não rejeita alguém no seu caminho que ele pede socorro. E aquela mulher não conseguiu falar, mas ela conseguiu tocar. E eu fico pensando, se Jairo não tivesse seguido ali e pedido socorro, será que aquela mulher tinha tido a oportunidade de tocar em Cristo? Nós não sabemos, não saberíamos. Mas através do seu pedido de socorro, às vezes outras pessoas também podem ser curadas. Você entendeu? Às vezes, através do seu pedido de socorro, outras pessoas também podem ser curadas. O que eu quero dizer é que isso serve para mim e para a sua casa. Às vezes você está pedindo socorro dentro da sua casa, para que Deus transforme algo na sua vida, e esse socorro de Deus pode refletir na vida de outras pessoas também que precisam de socorro perto de você. O Senhor não está ali ao seu pedido de socorro. O Senhor quer transformar. O Senhor está sempre disposto a ouvir a gente. O Senhor está sempre disposto a olhar para nós com um olhar diferente. No livro de Lucas, no capítulo 7, no verso 11, uma mensagem que eu gosto muito. O Senhor andava por aquele caminho, entrando já na cidade de Naim. O Senhor encontra em sua frente uma mulher. Uma mulher que as coisas não estavam fáceis para ela. Diz assim: logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. E ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo um enterro, o filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. E vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. E vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Eu não sei te dizer em que fase do caminho você está, mas eu sei te dizer que o Senhor está te vendo no seu caminho. Eu não sei em que fase do caminho você está, mas eu sei te dizer que o Senhor te diz: não chores nessa fase do caminho. O Senhor se compadece daquela mulher. Olha o olhar de Jesus para aquela mulher. Ele não comentou nada,
Ele não disse nada. Ele olhou para ela e se compadeceu dela. Como nós dissemos há um pouco atrás, talvez ela estivesse chorando em prantos porque ela tinha perdido o seu filho. Algo precioso para ela. O Senhor, só de olhar para ela, se compadeceu dela. Quantas vezes eu e você não percebemos, mas o Senhor olhou para mim e para você e se compadeceu de mim e de você. Ele só olhou para você. Ele só olhou para mim e se compadeceu de mim e de você. Às vezes a gente não estava entendendo nada do que estava acontecendo, mas Jesus só olhou para mim e para você e se compadeceu. E uma palavra dele foi: não chores. Glória a Deus. Às vezes a gente só está presente no caminho, fazendo o que precisa ser feito, e Jesus tem algo para fazer na nossa vida. Certa vez, Jesus estava com os seus discípulos, no João capítulo 4, no verso 6. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte, e era quase hora sexta, quase já na metade do dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse de Jesus: dai-me de beber. Ela estava só ali, ela estava só fazendo o que tinha que fazer, mas Jesus resolveu encontrar com ela no caminho. Ela só estava fazendo o que tinha que fazer, mas Jesus resolveu parar para encontrar com ela no caminho. E mais uma vez, uma vida foi transformada por encontrar com Jesus no caminho. A Bíblia é muito rica de mensagens que falam sobre o caminho. Eu já estou indo para o final, querendo dizer que tem caminhos que vão ser caminhos de provação, vão ter caminhos de paz. João, o amigo de Jesus, o discípulo amado, ó a dica: João, aquele que viu Jesus. Vocês vão entender depois. O discípulo amado teve o privilégio, o filho de Zebedeu, o pescador, teve o privilégio de andar com Jesus no caminho. Teve o privilégio de reclinar a cabeça no seu colo, de ser chamado de amigo. João teve o privilégio de tudo isso. Mas depois que Jesus foi crucificado, aquele que era amigo de Jesus foi perseguido. Ele andava com Jesus, mas foi perseguido. Ele andava com Jesus, mas sofreu provações. Ele andava com Jesus, mas passou por tempos difíceis. Eu quero dizer para você, é que andar com Jesus não é garantia de que andaremos sempre só vivendo coisas boas. Nós passaremos por provações, nós passaremos por tribulações, mas o importante é saber que Jesus nunca nos abandona. Esse mesmo João, 70 anos aproximadamente depois que Jesus tinha partido, se eu não me engano, 70 depois de Cristo, se eu não estiver errado, depois o pastor me ajuda, me corrige, foi julgado, condenado. Esse mesmo homem foi condenado a ser jogado num tacho de óleo fervente. Mas um amigo de Jesus conseguiu entrar no tacho de óleo ardente e sair ileso do óleo ardente. Por isso foi levado à ilha de Patmos, e dali começou uma história interessante do livro de Apocalipse. O que eu quero dizer para você é que nem sempre vão ser caminhos bons. Às vezes vão querer me jogar na cova dos leões, na fornalha de fogo, às vezes no tacho de óleo.
mas Jesus precisa estar conosco no caminho. E para finalizar, eu queria dizer para vocês que em todas dessas partes da mensagem que nós citamos aqui, em todas elas, independente de que fase do caminho você está, em todas elas, Jesus estará presente. Se você permitir, Ele estará presente. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus. Eu não sei que fase do caminho você está, mas eu quero dizer que o Senhor veio nessa manhã para te encontrar nessa fase do caminho. Talvez você está pedindo socorro, talvez você está pedindo por algo para o Senhor, talvez o seu coração está chorando, o seu coração está entristecido, talvez você precisa de uma resposta, o seu coração está cheio de dúvidas, talvez o seu coração está cheio de ansiedade por algo que você precisa decidir para resolver o seu caminho, a sua caminhada, mas eu quero dizer para você, não se esqueça que Jesus está com você no caminho e Ele pode te ajudar a solucionar esse problema, Ele pode te levar ao melhor caminho. Aleluias. A palavra do Senhor no livro de Jeremias, no capítulo 29, diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre o seu respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que esperais. Ele tem o caminho para a nossa paz. Ele mesmo tem o caminho para resolver aquilo que a gente não consegue resolver. A palavra do Senhor diz no livro de João 14:6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Independente de todas as coisas, permaneça no caminho. No caminho é Jesus. Você pode fechar os seus olhos, nós vamos orar por essa palavra nessa manhã. Senhor, nosso Deus e Pai, nós entregamos a Ti o nosso caminho. Nós entregamos a Ti, Senhor, os nossos planos. Nós entregamos a Ti os nossos pensamentos. Porque o Senhor diz na sua palavra que os seus pensamentos são maiores que os nossos, os seus caminhos são melhores que os nossos. O Senhor pode nos dar o caminho de paz e não de mal. O Senhor pode nos colocar num caminho onde nosso coração fique tranquilo. O Senhor é quem pode nos levar a águas tranquilas. Assim como diz no Salmo 23, o Senhor nos guia mansamente a águas tranquilas, Senhor. Então seja o nosso pastor, continua sendo nosso pastor, segura em nossa mão para que nós possamos, Pai, estar contigo até o dia que o Senhor vier buscar a tua igreja, Senhor. Nós te pedimos, Pai, seja com a tua igreja, seja com o teu povo, Senhor, seja com cada um de nós, Pai. Nessa manhã, Senhor, fala o coração de cada um dos teus filhos, Pai, para que possam trilhar o caminho que precisa. Tira toda dúvida, toda incerteza, mas fala o coração de cada um dos teus filhos, Senhor. Eu te peço nessa manhã, Deus, derrama na tua graça sobre cada filho teu. Visita cada um dos teus filhos, Pai, e fale a cada coração em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor?